Eu te adoto se vos curar meus filhos. Quando o seu Renato disse isso rindo no meio da festa, eu senti um gelo na espinha. Eu era o motorista, estava encostado perto da porta da Manso nos Jardins em São Paulo e vi tudo de perto. O menino era o Miguel, 7 anos, morador de Rua P, descalo roupa rasgada, mas com um olhar que eu nunca vou esquecer. Não era olhar de criança pedindo esmola. Era uma calma, uma certeza. Ele se perguntou assim, bem simples, posso tentar. O salo inteiro ficou mudo. O som da banda parou. Convidado largou tá de champanhe sem perceber. A dona Mercia, esposa do seu Renato J., tinha o olho cheio de UAS de ver os filhos ali encostados nas muletas. Lucas e Laura, 10 anos, teterizando sem dar um passo sozinho por causa daquele acidente na Marginal. Miguel se ajoelhou na frente deles como se estivesse em casa. Botou a mão nas pernas dos dois, fechou os olhos e começou a falar baixinho do jeito dele, uma conversa com Deus. Nada de oral decorada, nada de bonito para impressionar ninguém. De repente os gemeus começaram a chorar. Te formigando, a Laura sussurrou. Te sentindo minhas pernas, o Lucas falou. As muletas caram no chão. Primeiro um passo, depois outro. Quando a Laura começou a correr pelo salo, teve gente que gritou. Teve medico que sentou na cadeira para no desmaiar. Ali naquela noite, no forão, 2 crianças que voltaram a andar. Foi uma família inteira que voltou a viver, e tudo começou com um menino de rua e uma promessa dita na brincadeira. Depois daquela noite, ninguém na Manso conseguiu dormir direito. A imagem de Lucas e Laura correndo pelo salo ainda vibrava no ar, como se o milagre tivesse deixado um perfume impossível de ignorar. Eu, Sebástio, sentei no banco do motorista por horas no volante coral acelerado. Eu tinha visto muita coisa na vida, mas aquilo nu. Seu Renato ficou parado, olhando para os filhos, como se tivesse vendo um sonho que não ousava tocar. A dona Mercia abraava as crianças com uma fora que misturava choro, riso e desespero, como se tivesse medo de acordar e tudo voltar a ser como antes. E o Miguel? O Miguel ficou quieto, sentado num canto comendo devagar o prato que a dona Mércia tinha preparado. Como se aquilo tudo fosse normal. Como se curar 2 crianças fosse mais um dia da vida dele. Na manhã seguinte, a casa estava diferente. Tinha cheiro de café de pó quente de esperana. Os gemeios correram pela cozinha como 2 passarinhos soltos. A cozinheira Dona Teresa levou as mãos boca e chorou. A cada passo deles, algum chorava. Era assim autômatico. Seu Renato tentou agir como se estivesse no controle, mas quando viu os filhos descendo a escada sem ajuda, ele simplesmente desabou sentado no degrau, a cabeça entre as mãos. Não era-se alegria. Era culpa, era alvio, era medo, tudo misturado. Ele olhou para mim e disse baixinho. Sebástio, eu não mereço isso. E antes que eu pudesse responder, Miguel entrou na sala pisando leve. Ele não fez para você, senhor, o menino falou com aquela sinceridade que Escriana tem. Ele fez por eles. O silêncio que caiu foi pesado. Um silêncio que mexe por dentro. Seu Renato respirou fundo, enxugou os olhos e pela primeira vez falou com o coral aberto. Miguel Voque fica com a gente. Não vai pra rua nunca mais. A dona Mercia sorriu a traves das lágrimas. Lucas e Laura pularam em cima do menino, abraando ele como se J fosse parte da família desde sempre. Mas nem todo mundo ficou feliz. Ele, no corredor de braços cruzados e olhar venenoso, estava a Helena Irm, do seu Renato. Eu vi quando ela engoliu seco, percebendo que o sobrinho dela agora dividia o amor da casa com um menino de rua. Vi a inveja crescendo como sombra. Vi a ameaça nascer nos olhos dela. E eu sabia, o milagre tinha unido aquela família, mas também tinha despertado uma guerra que ainda estava longe de acabar. Miguel não tinha ideia do que estava por vir, mas eu tinha. E jurei a mim mesmo que custasse o que custasse, eu protegeria aquele menino. Porque gente como ele aparece uma vez na vida, ou nenhuma. Nos dias que seguiram a Manso, parecia outro lugar. Era como se algum tivesse aberto todas as janelas de uma casa que ficou anos fechada. A luz entrava diferente.
O ar parecia mais leve. A risada das crianas se espalhava pelos corredores como imsica. Mas por baixo dessa alegria havia tenso, principalmente da parte de Helena. Eu via. Eu sentia. A cada vez que Miguel aparecia sorrindo, ela fechava a cara. A cada abral dos gêmeos no menino, ela travava o maxilar. Para ela, Miguel nu era um milagre. Era ameaça. Uma ameaça ao controle, ao poder, ao sobrenome empresa. E ela começou a agir. Seu Renato tentava se manter firme, mas o acidente, os anos de culpa e a surpresa do milagre tinham mexido com ele. Às vezes eu o encontrava no escritrio da casa, encarando uma tarde usque sem beber, como se conversasse com o père Prio passado. Sebástio, ele me disse certa manhã, a voz baixa, eu não sei como lidar com tudo isso. Com o que o senhor, com a vergonha de perceber que meu filho acreditou mais do que eu. Que um menino de rua viu algo em NS que eu mesmo não enxergava. Eu queria responder, mas Miguel entrou na sala naquele instante trazendo um desenho que tinha feito dos 4, ele, os gêmeos e o casal. Seu Renato ficou olhando o papel por longos segundos. Depois sorriu pela primeira vez desde o acidente. Um sorriso de verdade. Enquanto isso, Helena se movia pelas sombras. Telefonemas escondidos, conversas de porta fechada, visitas arrepiadas à empresa. Até que numa tarde ela apareceu na Manso com um sorriso falso que gelou o ar. Renato, precisamos conversar. Eles foram para o escritrio. Eu fiquei do lado de fora, mas dava para ouvir pedais. Voc enlouqueceu, Helena dizia. Adotaram um menino de rua por causa de um truque. Não foi truque? As pessoas estou comentando, investidores estou desconfiando. A empresa est instvel. A empresa sempre foi instvel quando você se meteu. O silêncio que veio depois era cheio de ameaça. Quando a porta abriu, Helena saiu com um sorriso perigoso. Isso não vai ficar assim, ela sussurrou ao passar por mim. Eu congelei. Ela tinha um plano. E eu sabia gente como Helena não falava ao vento. Naquela noite o clima na casa voltou a ficar pesado. Mercia tentava distrair as crianas com jogos, filmes, hístrias, mas a preocupal vazava pelos olhos dela. Miguel, no entanto, continuava sereno. Sentou ao meu lado no quintal, olhando para o cu estrelado. Tê tudo meio confuso, Sebástio. Tê sim, filho. Mas vai dar certo, como Vox sabe. Miguel deu o mesmo sorriso tranquilo que tinha quando dormia na rua. Porque Deus não faz as coisas pela metade. Eu respirei fundo. Parte de mim acreditava. Mas outra parte tinha medo. Medo do que Helena faria. Medo de perder aquele menino que parecia ter vindo ao mundo isso para consertar corais quebrados. E eu sabia a tempestade estava escomeando. Nos dias seguintes, a tenso virou parte do ar da casa. A gente respirava e sentia. Parecia que a qualquer momento alguma coisa ia estourar. E estourou. E, numa manhã chuvosa de terça-feira, 2 oficiais de Justia tocaram o interfone da Manso. Eu estava na garagem e ouvi o barulho. Quando abri o porto, eles disseram com frieza. Ordem judicial. Precisamos falar com o senhor Renato Almeida. Meu coral gelou. Eu sabia. Helena tinha mexido as pés. Dentro de casa, quando Renato recebeu o envelope, as mãos dele tremeram. Mercia ficou branca. Lucas e Laura se agarraram a Miguel como se algum estivesse ali para arrancá-lo deles naquele mesmo minuto. A ordem era clara. Helena estava pedindo a suspenso imediata do processo de Adu, alegando que Renato não estava em condições emocionais de tomar decisões. Dizia que Miguel era uma influência desconhecida e potencialmente manipuladora. Usou o estado depressivo da Pria cunhada como argumento. Mirtia chorou de raiva. Essa mulher perdeu completamente a Nu. Miguel, sempre calmo, colocou amor no ombro dela. Vai ficar tudo bem. Mas não estava nada bem. Naquele dia, Renato desmoronou na biblioteca. Eu encontrei ele sentado no chocostas, encostadas na estante, o documento jogado ao lado. Eu devia ter previsto isso. Eu devia ter protegido Vox. O senhor está protegendo, eu respondi. Ele me olhou com olhos vermelhos cansados. Sebástio, e se eu perder? E se tirarem o Miguel da gente? Eu senti a dor dele como se fosse minha. Miguel Jotata não era esse um menino que apareceu no sinal. Era parte da casa. Era luz. Então a gente luta, eu disse. Pela verdade.
Do outro lado da casa, as crianas tentavam entender o que estava acontecendo. Laura abraava Miguel com fora. Voc não vai embora, né? Miguel sorriu triste. Eu não quero ir, mas que às vezes as coisas acontecem por um motivo. Lucas bateu o pé. Não, voc nosso irmão, voc fica. Era impossível não se emocionar vendo aquelas terres crianas se agarrando como se o mundo estivesse caindo e para eles estava mesmo. Noite, enquanto todos dormiam, ou tentavam dormir, eu encontrei Miguel sentado no jardim, olhando a chuva fina cair. Tê com medo, filho? Perguntei. Ele pensou um pouco antes de responder. Tê, mas não por mim. Tê com medo por eles. Por quê? Porque se eu for embora, eles vão quebrar de novo, e a gente acabou de consertar. Eu senti um N na garganta. Miguel tinha razão. A casa inteira tinha reaprendido a respirar graças a ele. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era a advogada. O juiz tinha marcado uma audiência emergencial. A guerra que Helena queria tinha começado oficialmente. E o destino de Miguel e de toda aquela família estava por um fio. A audiência foi marcada para a sexta-feira de manhã. Mas a sensal era de que estávamos sendo julgados desde o momento em que Helena assinou aquela pétio. A casa inteira entrou num silêncio inquieto daquele que antecede uma tempestade grande. Ninguém falava muito. Ninguém dormia direito. Na noite anterior ao julgamento, encontrei Lucas e Laura sentados no corredor de pijama, encostados na porta do quarto de Miguel. Pareciam dois guardas. Não vamos deixar ele ir embora, Sebastião? Laura disse com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Ele nosso irmão. Lucas completou. A gente vai falar isso pro juiz. Alto. Eu me ajoelhei diante dos dois e senti o coral apertar. Eles tinham enfrentado tanto, tinham perdido tanto, e agora tinham medo de perder de novo. No quarto, Miguel estava sentado no chão montando um quebra-cabia. Calmíssimo como sempre. Você devia descansar, filho, falei. Ele sorriu aquele sorriso que sempre parecia saber mais do que mostrava. De bem, Sebastião, Deus te cuidando. Mas e se tentei dizer? Se eu tiver que ir embora, eu vou saber que Vox me amaram de verdade, interrompeu. E isso já muda tudo. A maturidade daquele menino quebrava a gente por dentro. No dia seguinte, chegamos ao frum cedo. O corredor estava cheio, advogados curiosos, gente que nem sabia do caso direito, mas sentia o cheiro de esquindalo. Helena apareceu impecável, maquiada, com um sorriso que era puro veneno. Quando cruzou por Ené, sussurrou para Renato. Hoje você perde tudo. Renato não respondeu. Pela primeira vez, ele segurava a mão de Miguel como um pai de verdade. Mercia, do outro lado, tremia, mas apertava o ombro do menino com carinho. Ali dentro, o juiz ouviu cada lado. Helena pintou Miguel como uma ameaça. Disse que tudo era armal. Chamou o milagre de farsa. Falou de reputal, de dinheiro, de negócios. Mas ento chegaram as vozes que realmente importavam. Sebastião, Mercia, Renato e, por fim, Lucas e Laura. Os gemelos entraram de mãos dadas. Pareciam pequenos no espal enorme, mas a coragem deles enchia a sala. Miguel, nosso irmão, Laura disse. Ele devolveu nossa vida. Se levarem ele, vão machucar a gente de novo, Lucas completou. Por favor, deixa ele ficar. O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que vira na garganta de todo mundo ali. O juiz respirou fundo como quem tenta não se deixar levar pela emo. No fim da audiência, Miguel me olhou. Aquele olhar firme, cheio de F. Vai dar certo. E pela primeira vez eu acreditei sem hesitar. Porque naquela sala eu percebi que Miguel não estava sozinho. A família inteira estava lutando por ele. Pela verdade. Pelo amor que tinham construído. E ninguém, nem mesmo Helena, seria capaz de apagar isso. O juiz pediu um intervalo antes de anunciar a deciso. A sala inteira esvaziou como um balo furado. Do lado de fora, no corredor frio do frum, a família ficou reunida num canto. Ninguém falava. Era aquele silêncio que pesa, nos ombros e no peito. Renato caminhava de um lado para o outro como algum tentando escapar da própria mente.
Mercia segurava Miguel pela mão, mas parecia ela quem precisava de apoio. Lucas e Laura estavam colados no menino, como se temessem que algum viesse arrancá-lo dali. Eu fiquei perto observando tudo. Eu conhecia aquele tipo de espera. A espera que muda destinos. Quando o juiz finalmente abriu a porta e chamou todos de volta, o coral de cada um pareceu bater mais alto. Helena entrou sorrindo confiante, como se tivesse certeza da vitria. At ajeitou o cabelo orgulhosa. Miguel caminhou até a mesa com passos calmos, mas eu vi a mozinha dele tremendo. No de medo por si, mas pelo que aquilo significava para a família inteira. Renato respirou fundo. Segurou o ombro do menino e sussurrou: "Seja o que Deus quiser." O juiz começou a falar devagar, lendo cada palavra como se pesasse o valor delas no ar. Disse que o caso era incomum, que envolvia eficiência laus afetivos e uma deciso que ia muito alme da Élgica. Ele olhou diretamente para Miguel, depois para os gêmeos. E Ento, com a voz firme, anunciou: "Pela estabilidade emocional da criança, pelo vínculo afetivo evidente e pelo bem-estar da família, eu aprovo a Adu. Miguel, a partir de hoje, filho legal de Renato e Mercia Almeida." Eu juro, por um segundo o mundo parou. Depois explodiu. Mercia desabou em lágrimas, segurando o rosto com as duas mãos. Lucas e Laura gritaram um sim alto que ecoou no corredor. Renato abraou Miguel com tanta fora que parecia tentar proteger o menino do mundo inteiro. E Miguel fechou os olhos e sorriu. Um sorriso simples, leve, mas cheio de paz. Como se estivesse confirmando algo que Joto sabia desde o começo. Helena levantou da cadeira como se tivesse levado um soco. A maquiagem parecia trincar no rosto. Ela tentou protestar, mas o juiz bateu o martelo encerrando tudo. Saiu pisando duro, cuspindo ameaças que ninguém mais ouvia. Porque naquele momento, naquele exato momento, a família Almeida estava completa. Na sala do Frum, jornalistas cercaram o grupo. Flashes, microfones, vozes confusas. Mas Renato levantou a mão e disse apenas: "Hoje a justiça honrou o amor. E isso tudo o que importa." Atravessamos juntos o pátio do Frum. Miguel caminhava no meio de eles, pequeno, humilde e ainda assim gigante. E eu soube ali que aquele menino tinha mudado mais do que o destino de duas crianças. Ele tinha mudado todos NS. E o melhor ainda estava por vir. A alegria pela Adu ainda estava fresca, quando o próximo desafio bateu porta desta vez, silencioso e envenenado, vindo de dentro da pria empresa que Renato havia construído ao longo de décadas. E mais uma vez, a sombra por TRS de tudo tinha nome Helena. Ela não aceitou a derrota no tribunal. Pelo contrário, parecia ter acordado com ainda mais sede de vingança. Renato notou de cara contratos sendo sabotados, decisões internas tomadas sem seu aval, boatos correndo pelos corredores da sede. Fernando Moraes, aliado antigo de Helena, liderava a movimental obscura. Eu de longe via a transformal de Renato. Aquele homem antes arrogante e distante virou algum que pensava antes de reagir. Que escutava. Que se importava. Mas agora ele estava cansado, e eu sabia que cansar demais amolece as estruturas mais fortes. Uma noite, ao estacionar o carro na garagem, ele ficou sentado sem abrir a porta. Encostou a cábia no volante e respirou fundo. "Sebastio, estou perdendo minha empresa. O senhor no ter sozinho patro", respondi. "E agora o senhor tem motivo para lutar. A sua família." Foi a primeira vez que vi determinal acendendo de novo no olhar dele. No dia seguinte, Renato convocou uma reunião extraordinária com os acionistas. Levou documentos, provas, prints e e-mails. Contratou investigadores particulares que escavaram tudo o que Helena e Fernando vinham fazendo escondidos. A reunião foi tensa. Helena entrou como se estivesse indo a um desfile, cabelo impecável, postura afiada, perfume que chegava antes dela. Mas quando Renato apresentou tudo, ela empalideceu. "Isso mentira." "Isso armal", gritou a voz trincando. Aqui Renato rebateu, jogando mais papes sobre a mesa, isto as provas de cada sabotagem sua, cada vazamento, cada traio. O silêncio que veio depois foi mortal. Fernando tentou defender Helena,
Mas os acionistas já olhavam para os dois como quem enxerga uma doença que precisa ser removida rápido. Resultado: Fernando demitido. Helena afastada sem acesso à empresa, sem poder, sem voz. A imagem dela sendo escoltada para fora do perdil, nunca vou esquecer. Havia Dio sim, mas também havia derrota. E pela primeira vez Renato saiu da sede com as costas leves. Em casa, Miguel percebeu a mudança imediatamente. Você é diferente, pai, disse ele com aquele jeito simples e direto. Renato sorriu cansado, mas verdadeiro. Tentando ser um homem melhor filho. No Miguel corrigiu. O senhor J. Torto. Agora se lembrando disso. E naquele momento eu soube que nada, nem Traio, nem a empresa, nem Helena seria capaz de destruir o que estava nascendo naquela família. Porque Miguel não tinha curado duas crianças. Ele tinha curado uma casa inteira. E estavas comendo. Os meses seguintes foram como uma fase de reconstruo lenta, profunda, quase espiritual. A empresa comeava a se reerguer depois da assada de Helena e Fernando, mas a verdadeira transformal acontecia dentro da Manso. Era como se cada canto da casa, antes cheio de silêncio e tristeza, agora respirasse vida. Miguel despertava cedo todos os dias, sempre com aquele sorriso pequeno, tranquilo, que parecia acalmar a tusimivez. Ele se adaptou à escola nova, com uma humildade que encantava alguns e incomodava outros. Tinha gente que cochichava, que fazia piada, que subestimava. Mas Miguel nunca revidava. Ele apenas sorria como se soubesse que aquilo dizia muito mais sobre o outro do que sobre ele. Lucas e Laura eram o escudo dele. Onde Miguel ia, eles estavam juntos nas aulas, nos intervalos, nos trabalhos em grupo. E aos poucos, sem forar nada, o menino que chegou da rua começou a inspirar os colegas. Não falava bonito, não discursava, mas a bondade dele era tão evidente que mexia com quem via. Em casa, Mércia florescia de novo. A depresso que antes dominava os dias dela, agora dava espal para risadas, conversas longas, abraos demorados. Ela e Miguel criaram um lau especial, no de mim e filho apenas, mas de duas almas que se reconheceram no silêncio da dor e na leveza da cura. Renato também me mudou. E muito. O homem que antes vivia correndo atrás de dinheiro, poder e status, agora caminhava pelos corredores de casa com outra postura mais simples, mais humana. Passou a tratar funcionários com gentileza, a ouvir a agradecer. E foi ele quem teve a ideia que mudaria tudo. Quero criar uma fundal, disse numa noite de jantar, para ajudar crianças como o Miguel, para dar a elas o que ele nunca teve. Mércia chorou. Lucas e Laura ficaram eufóricos. Miguel ficou em silêncio, mas seus olhos brilhavam. A Fundal Almeida nasceu assim de um milagre, de uma culpa transformada em propósito de um menino que trouxe F para dentro de uma casa rachada. Visitamos os primeiros abrigos poucos meses depois. Lembro do Miguel entrando no porto sendo recebido por crianças que tinham o mesmo olhar cansado que ele carregava antes. Ele se ajoelhou, conversou, brincou, abraou, como se estivesse falando conversas passadas de si mesmo. E naquele momento eu entendi Miguel não estavas recebendo uma nova vida. Ele estava multiplicando a dele. Transformando a dor que viveu em ponte para que outras crianças também atravessassem. A Manso antes fria agora era cheia de passos, risadas e propósito. E olhando tudo de fora, eu conseguia pensar, se isso no milagre não sei mais o quê. Os anos passaram como vento quente de fim de tarde daqueles que carregam memória junto. A Fundal Almeida crescia, ajudando crianças de rua, apoiando abrigos, levando estudo, comida, carinho, e Miguel crescia junto. Agora, adolescente, ele tinha uns 14, 15 anos, joto mais alto, mais firme, mas ainda com aquele mesmo olhar manso que parecia enxergar a alma das pessoas. A casa tinha se transformado. Era rotina ver Lucas e Laura correndo pelos corredores chamando Miguel para jogar bola no quintal, para estudar, para ver filme. A Manso, que antes era silenciosa e fria, agora tinha vida emsica, cheiro de bolo saindo do forno, conversa à tarde da noite. Mércia
era outra mulher. Ela sorria com facilidade, abraava com fora, andava pela casa sem aquele peso no olhar. Às vezes eu a encontrava parada na porta do quarto de Miguel, se observando ele estudando ou desenhando como se agradecesse a Deus por cada segundo. Renato também, nu, era mais o mesmo homem, e isso era visível. Nos pelos fios brancos que apareceram, mas pela maneira como ele caminhava, como ele falava, como ele olhava para os filhos. Ele tinha descoberto que dinheiro resolve muita coisa, mas não cura ninguém. E Miguel tinha sido o ponto de virada, a bissola. Uma noite encontrei os dois, Renato e Miguel, sentados na biblioteca. No conversavam. Se compartilhavam o silêncio. De repente, Renato quebrou Miguel. Por que você curou meus filhos? O que você ganhou com isso? O menino fechou o livro devagar, pensou um pouco e respondeu do jeito mais simples do mundo. Nada. Eles precisavam e eu podia ajudar. Renato ficou sem palavras. Era estranho ver aquele homem poderoso desmontar diante da pureza de um garoto que tinha vindo da rua. No fundo, ele sabia Miguel não tinha salvado apenas as pernas de duas crianças. Ele tinha salvado uma família inteira. E talvez por isso, o medo de perdê-lo ainda rondasse o coral deles. Não de um jeito palpável, mas como uma sombra antiga, a sombra da rua da pobreza, da solidão que Miguel tinha vivido. Um dia, num domingo qualquer, estávamos todos reunidos no quintal quando a vizinha comentou: Vox perceberam como esse menino mudou tudo aqui dentro. Parece que trouxe luz. Renato sorriu orgulhoso, mas cheio de humildade. Não parece. Ele trouxe mesmo. E eu confirmei em silêncio, porque eu vi. Eu senti. Cada passo daquela jornada. Miguel se tornou mais do que filho, mais do que irmão. Ele virou o coral da casa. A prova viva de que recomeu sopos de que fi muda destinos, de que amor é encontrado no menos forte do que amor de sangue. E olhando para ele naquele dia, rindo com Lucas e Laura sob o sol, eu entendi uma coisa com absoluta clareza. Aquela família não tinha mais um milagre. Tinha um propósito. E tudo graças a um menino que um dia queria um sanduíche no sinal. O tempo continuou passando, e com ele vieram mudanças que ninguém poderia ter previsto. Miguel agora tinha uns 16 anos, crescido mais forte, com aquele jeito calmo que parecia abraar qualquer ambiente onde entrava. Ele, era mais o menino de rua adotado. Era Miguel Almeida, filho, irmão, referência silenciosa daquela casa. Mas mesmo com todos os avanos, havia noites em que eu via Renato acordado, sentado na varanda, olhando para o jardim, como se conversasse com fantasmas antigos. A culpa pelo passado ainda o visitava vez ou outra. E ele sempre dizia a mesma coisa. Eu devia ter sido melhor antes de perder tanto. Eu respondia com o que acreditava ser verdade. O importante é quem o Senhor escolheu ser agora. Miguel, por sua vez, percebia tudo. Ele tinha essa sensibilidade rara, algo que não se aprendia na escola. Às vezes, sentava ao lado do pai adotivo em silêncios fazendo companhia. E bastava isso para Renato voltar a respirar fundo, como se aquele menino fosse um lembrete constante de que segundas chances existem. Lucas e Laura Joarte, com 17 anos, viviam cheios de energia. Estavam fortes, saudáveis e mais unidos que nunca. Era comum ver os dois Guemeios e Miguel estudando juntos ou planejando projetos sociais da Fundal. Eles tinham uma maturidade que não combinava com a idade. Talvez porque, no fundo, todos os terrés souberam cedo demais o que era dor e superar. Uma tarde vi Miguel parado diante de um mural que ele mesmo montou, no quarto fotos de crianças ajudadas pela Fundal, bilhetes escritos desenhos. Ele passou o dedo por um deles e disse baixinho: Queria poder fazer mais. Vó que já faz, respondi da porta. Ele sorriu. Mas e se eu ainda puder fazer algo maior? Era impressionante como ele não pensava nele mesmo. Miguel sempre olhava o mundo pelo lado de fora, pensando em quem ainda estava perdido com fome sozinho como ele esteve. Renato percebeu isso.
Sentiu o peso e a beleza desse coral gigante. Numa noite de domingo, reuniu a família na sala. Quero expandir a Fundal, criar algo maior, mais estruturado. Quero que crianas do Brasil inteiro possam sentir o que nós sentimos quando o Miguel entrou na nossa vida. Lucas e Laura vibraram. Miguel baixou o olhar emocionado. Mas eu vi quando ele piscou arrepiado para conter as lágrimas. Porque no fundo aquela família não estava se ajudando o mundo. Ela estava devolvendo tudo que Miguel tinha curado dentro deles. E naquela noite, antes de dormir, ouvi Renato sussurrando uma oral. Ele, que nunca fora religioso, agora agradecia. Obrigado, Deus, por esse menino. Obrigado por ter mandado ele para Inés. E percebi. O milagre que comeou com um toque continuava crescendo. Não era mais sobre pernas curadas. Era sobre almas curadas. E a estria daquela família ainda tinha muito a florescer. As mudanas na Fundal começaram a tomar forma pouco a pouco, mas era dentro da Casa Almeida que a transformal mais profunda acontecia. A cada MS Miguel parecia crescer no S em altura, mas em essência. Aos 17 anos, ele tinha uma maturidade que muitos adultos passavam a vida inteira tentando alcanar e falhando. Renato agora um homem bem diferente daquele empresário frio que conheci anos atrás, olhava o filho com um orgulho que transbordava. Não era orgulho de quem salvou uma criana. Era o contrário. Era orgulho de quem foi salvo por ela. Certa noite encontrei os 4, Renato, Mírcia, Lucas e Laura, sentados ao redor da mesa da cozinha, rindo enquanto Miguel preparava um brigadeiro que tinha aprendido com a cozinheira. Pareciam uma família que sempre existiu, como se nunca tivesse havido dor, nem acidente, nem abandono. Mas existiu. E foi exatamente isso que deixava tudo ainda mais bonito. Você sabe que somos abençoados em Mírcia, disse encostando a cábia no ombro do marido. Miguel sorriu sem olhar para ela, concentrado na panela. Eu também sou abençoado, respondeu com simplicidade. Vox mudaram minha vida. Renato, que raramente deixava a emu aparecer, limpou discretamente os olhos. Vox mudou a nossa primeiro filho. Mais tarde, quando cada um foi para seu quarto, eu passei pelo corredor e vi Miguel encostado na janela, olhando a cidade ele fora. Bati de leve na porta, pensando no cu menino. Ele respirou fundo antes de responder. Pensando que tem tanta criana afora que ainda tê onde eu tava. Sozinha, com fome, sem ninguém pra abraar. E o que você sente quando pensa nisso? Miguel virou de lado e me olhou com olhos que carregavam mais verdade do que muitos adultos que eu conheci na vida. Sinto que não posso esquecer de onde eu vim. Sinto que se Deus me trouxe até aqui porque ainda tem mais para eu fazer. Aquela resposta ficou martelando na minha cábia por horas. Porque Miguel não falava com arrogância. Não falava como quem se acha especial. Falava como quem entende o prio propsito. Alguns dias depois, a família se reuniu na sala para um momento que virou trade cada um compartilhar algo bom da semana. Quando chegou a vez de Miguel, ele disse: quero agradecer por Vox, por esta casa, por essa vida. Mas quero também pedir que a gente continue ajudando quem precisa, porque tem muita gente que ainda não conseguiu encontrar o caminho. Laura abraou o irmo imediatamente. Lucas colocou o brau por cima dos dois. Mírcia chorou. Renato respirou fundo com aquele orgulho calmo de pai. A gente vai fazer isso juntos, Miguel, ele disse a voz embargada. Sempre juntos. E ali naquela sala iluminada pela luz quente do abajur, eu senti que a família Almeida tinha se tornado algo muito maior do que dinheiro, nome empresa ou status. Era uma família que tinha aprendido a amar de verdade, a transformar dor em propósito, a transformar culpa em compaixo, a transformar um menino esquecido na rua, na alma da casa. E olhando para eles, eu soube sem dúvida nenhuma, aquela estria não tinha sido escrita pelo acaso. Ela tinha sido escrita pela F. E ainda estava longe de terminar. Os anos seguintes pareciam costurar, ponto por ponto, uma nova estria dentro da Casa Almeida, uma estria de cura lenta, profunda, quase sagrada. Miguel, agora com 17 anos, J. tinha deixado de ser o menino que chegou da rua para se tornar o coral pulsante daquela família. Ele crescia com uma serenidade rara dessas que a vida SD para quem J. enfrentou tempestades cedo demais.
Lucas e Laura, com 20 anos, seguiam brilhando. Sempre gratos por cada passo que podiam dar, sempre lembrando que foi Miguel quem devolveu a eles o show. E talvez por isso os laus entre os TRS fossem tu fortes, tu verdadeiros, tu impossíveis de quebrar. Numa tarde de esbado, lembro de ver a família reunida no jardim da Manso. O sol batia suave, tinha cheiro de grama molhada e bolo de milho no ar. Miguel estava sentado na rede, rindo das ístrias exageradas de Lucas. Laura pintava uma tela inspirada pelo movimento leve das folhas. Renato assistia de longe com os braços cruzados, mas o sorriso era de um homem que finalmente encontrou o que sempre procurou. Quem diria, hein, Sebastio? Ele murmurou do meu lado. Eu achava que tinha tudo, mas estava vazio. A vida engraada, patro, respondi. Às vezes ela manda a resposta no pacote mais improvel. Ele riu baixinho, balanou a cabeça e completou. Miguel, minha resposta. Com o tempo, a Fundal Almeida se tornou referencia. Abrigos foram construídos, projetos educacionais se multiplicaram, parcerias cresceram. E em cada inaugural, cada visita, cada reúnio, Miguel estava ele. Nunca no centro, nunca buscando aplausos. Ele apenas caminhava entre as crianas, conversava, abraava, ouvia, como se soubesse exatamente o que cada uma precisava naquele instante. Era quase como ver uma chama acendendo em cada olhar que cruzava o dele. Mercia percebeu isso antes de todos. Esse menino, ela dizia sempre que o observava, ele toca as pessoas sem nem precisar encostar. E era verdade. Certa noite, durante um jantar simples, Miguel recebeu uma notícia. Tinha sido aprovado na universidade. Psicologia. Ele queria entender pessoas, dores, silêncios. Queria servir melhor. Lucas bateu palmas. Laura gritou de alegria. Mercia chorou como se fosse o Perriprio filho de sangue. E Renato, Renato! Ele se levantou devagar, colocou as mãos no rosto e chorou do jeito mais bonito que vi, sem vergonha, sem medo, amor. Meu filho vai para a faculdade, ele dizia como quem ainda não acreditava. Miguel o abraou rindo. Seu filho vai ajudar muita gente, pai. Renato o apertou com fora. Vokje ajuda Miguel, desde o primeiro dia. Naquela noite, quando todos estavam indo dormir, eu passei pelo corredor e ouvi Miguel fazendo sua oral baixinha. Obrigado, Deus, por essa família e por me mostrar o caminho. E então entendi. O milagre que comeou anos a ti e a Teres não tinha sido um evento nico. Era uma construo, diria. Uma transformal continua. Um renascimento silencioso que nunca parava. E tudo, absolutamente tudo, tinha comeado com um menino sozinho num sinal pedindo apenas um sanduíche. A despedida para a universidade parecia pequena demais, diante de tudo o que Miguel Joato tinha vivido. Mas ainda assim, encheu a Manso de uma emoção difícil de explicar. Era como se cada canto da casa soubesse que um novo capítulo estava comeando no S para ele, mas para todos uns. Na semana da mudana, eu o encontrei sentado no jardim, olhando a casa em silêncio. Era fim de tarde, e o cu estava daquele jeito dourado que faz a gente lembrar de coisas antigas. Ansioso filho? Perguntei, me sentando ao lado. Miguel respirou fundo. Um pouco, mas também me estou em paz. Paz com o que insisti. Ele deu aquele sorriso lévito dele, com a certeza de que eu vou voltar sempre que precisar, e sempre que eles precisarem de mim. Nos bado, a família inteira foi levar Miguel para o alojamento da universidade. Mercia chorou o caminho todo. Lucas e Laura falavam pelos cotovelos tentando compensar a saudade antecipada. Renato dirigia devagar, como se quisesse prolongar o trajeto. Quando chegaram, Miguel abraou cada um como se estivesse devolvendo um pedal do amor que recebeu ao longo dos anos. Filho Renato, disse, a voz embargada. Você tem ideia do que significou pra gente? Tenho, pai. Miguel respondeu. Mas Vox também tem ideia do que significaram pra mim. Mercia se agarrou a ele como se ainda fosse o menino magrinho que chegou na Manso anos antes. Voc salvou essa família inteira sem pedir nada em troca. Miguel balanou a cabeça. Não fui eu.
Foi Deus, eu os fiz minha parte. Lucas e Laura o abraaram juntos como sempre faziam. Vó que vai arrasar, Ellie, disse Laura. E vai mudar mais vidas, completou Lucas. Ele riu. A gente vai fazer isso juntos. Sempre. Na volta para casa senti um silêncio diferente. Era vazio. Era orgulho. Era saudade boa. Era aquela certeza de que Miguel estava exatamente onde deveria estar. Quando chegamos manso, Renato ficou parado diante da porta, olhando o corredor, onde Miguel costumava correr, rir e estudar. Sebástio, ele disse com elegrimas discretas. Aquele menino apareceu na minha vida pedindo comida e me deu tudo o que eu não sabia que precisava. Eu toquei seu ombro. Ele não entrou aqui por acaso, Patro. E o senhor sabe disso. Renato sorriu emocionado e deu um passo para dentro. Agora a gente segue o que ele comeu. E foi ali na entrada da casa, onde tudo mudou, que percebi Miguel não tinha apenas crescido. Ele tinha feito a família Almeida crescer com ele. E mesmo longe a presena dele continuava iluminando cada canto daquela casa, como se o milagre que ele trouxe nunca tivesse cessado. Os meses depois da partida de Miguel para a universidade foram de adaptar-o para todos Enés. A casa parecia mais silenciosa no triste, mas com aquela saudade doce que existe quando algum fez diferença de verdade. Mesmo assim, a presena dele continuava viva. Era como se cada canto guardasse um pedacinho do sorriso dele, das conversas das orais baixas, antes de dormir. Renato e Mercia se jogaram ainda mais nos projetos da Fundal. Lucas e Laura, agora adultos, seguiam ajudando sempre que podiam, visitando abrigos, conversando com jovens que lembravam tanto o Miguel de antigamente. E eu seguia observando tudo com a gratidão de quem viu aquela estria nascer desde o primeiro toque do menino no vidro do carro L atrás, naquele sinal de trânsito. Miguel vinha visitar a família sempre que podia. Quando chegava à casa, reacendia. Ele contava sobre as aulas, os estagios, os colegas que aprendiam com ele sem nem perceber. Sempre humilde, sempre simples, sempre com aquela mesma F tranquila que sustentava todo mundo ao redor. Numa dessas visitas, ele disse algo que ficou marcado em mim. Sebástio, existem muitas pessoas feridas por A. Mas se vezes tudo o que elas precisam, que algum veja nelas o que nem elas enxergam. E era verdade. Era isso que ele tinha feito por Enés. A histria de Miguel nos mostra que milagres acontecem sim, mas que muitas vezes eles chegam disfarados de pessoas comuns. Mostra que a vida pode virar de cabeça para baixo quando temos coragem de abrir o coral. E que amor, generosidade e não precisam vir de onde esperamos, mas de onde a vida decide florescer. Porque às vezes Deus coloca a resposta no nosso caminho e a gente passa anos achando que foi essa coincidência. Miguel foi a resposta da família Almeida. E pode ser que na sua vida a resposta esteja chegando agora, num gesto, numa pessoa, num encontro inesperado. Basta ter olhos para ver. E você, Jô, encontrou algum que mudou sua vida sem pedir nada em troca? Conta pra gente aqui nos comentários. Se essa estria tocou seu coral, deixe seu like e compartilhe. E se inscreva no canal para mais estrias que inspiram, emocionam e renovam a F na humanidade.